E aí pessoal, aqui é o Lucas do canal VetNaNet e na aula de hoje de patologia geral vamos ter a aula de inflamação aguda, que vai ser a primeira parte dessa aula. Sejam muito bem-vindos. A aula é toda baseada nos livros Patologia Geral Veterinária Aplicada, do Warner, na Patologia de Bogliolo e na Patologia Base Patológica da Doença de Robson Caldwell. Mas o que é a inflamação? É uma reação dos tecidos vascularizados a um agente agressor, caracterizada morfologicamente pela saída de líquidos e de células do sangue para o interstício. É a expressão morfológica da resposta imunitária inata, que é inespecífica, mas pode ser seguida por resposta adaptativa mais eficiente e eficaz. Ele é um processo defensivo reparador, mas também pode causar lesão ao tecido, dependendo de qual é a intensidade dessa inflamação. Para falar disso, a gente tem que falar da inter-relação agente hospedeiro. Ela vai depender do nível de patogenicidade e a resistência desse agente, tanto o dano que ele vai causar, como qual é a resistência dele à imunidade do indivíduo, do contato agente e tecido, para saber como vai ser a intensidade e a persistência dele nesse tecido, e tecido a tecido, que é a vulnerabilidade e a imunidade desse tecido. Os eventos que compreendem a inflamação são os fenômenos irritativos, que são o reconhecimento do agente agressor e mediadores inflamatórios, vasculares e exudativos, que é a alteração da microcirculação e saída de plasma das células, que geralmente tem o aumento do fluxo sanguíneo, alterativos, que é o caso da degeneração e da necrose, e resolutivos e reparativos, também chamados de proliferativos, que é quando tem a resolução da lesão ou reparação da lesão. Nos processos proliferativos, tem regeneração do parênquima ou geração de tecido conjuntivo. Agora vamos falar totalmente da inflamação aguda. Ela tem dois componentes principais, que são o vascular, que é principalmente a hiperemia, e como a gente já viu em outras aulas, é aumento do fluxo de sangue em determinado tecido, e inflamatório, que é o edema e também o acúmulo de neutrófilos, polimorfos nucleares, macrófagos, entre outras células. A etiologia da inflamação aguda compreende infecções, como no caso de bactérias, vírus, parasitas, agentes químicos cáusticos, trauma, como os cortes, queimaduras, radiação, como é o caso da luz UV, necrose tissular, que pode ser gerada pelos distúrbios circulatórios, e reação imunológica, como é o caso das alergias. E a classificação quanto ao padrão morfológico e oxidativo, a gente tem 5 tipos que a gente vai falar agora, que é serosa, catarral, fibrinosa ou pseudomembranosa, purulenta ou supurada e hemorrágica. A inflamação serosa compreende vesículas e bolhas. São microabscessos com acúmulo de líquido aquoso e translúcido dentro,
E quando tem até 1 centímetro, a gente chama elas de vesículas. E quando tem mais de 1 centímetro, a gente chama elas de bolhas. Como a gente pode ver na imagem, as duas. A inflamação purulenta é quando acontece acúmulo de um exudato amarelo esverdeado, que é rico em polimorfos nucleares, que é o pus, que a gente conhece. Então, a inflamação purulenta vai ter 4 etapas, vai ter 4 situações. A pústula é quando ocorre contaminação bacteriana de uma vesícula, como era a vesícula que eu mostrei agora há pouco, quando acontece uma contaminação ali por bactérias. Acaba gerando o acúmulo de células de defesa, principalmente neutrófilos, que vão acabar gerando pus nesse local. E eu não cheguei a falar ainda, mas o que é o pus? É o acúmulo de neutrófilos vivos e mortos no local, basicamente isso. Quando esse acúmulo de pus é de forma difusa, principalmente subcutânea, ela é conhecida como frigmão, que é a próxima imagem que vocês podem ver. Quando ela ocorre dentro de uma cavidade, é chamado de empiema. E aí, quando você vai descrever, recebe o prefixo pio, como é o caso de piotórax, por exemplo. E ele também pode se apresentar na forma de abscesso, que é uma cavidade formada com necrose central, e aí vai ter nessa necrose lisozima e o pus, vai ser uma necrose em liquefação. Vai ter uma membrana piogênica em volta, que são os neutrófilos viáveis ainda. Na parede interna vai ter muito acúmulo de polimorfos nucleares. E na membrana externa vai ter uma cápsula, que é de tecido conjuntivo fibroso. Esse exudato que compõe o abscesso, que é o pus, ele vai ter neutrófilos, células mortas, como eu falei, e geralmente é provocado por bactérias piogênicas, que são as produtoras de pus. Seguindo, a gente vai ter uma inflamação catarral, que é a que tem na imagem, que possui um acúmulo de muco nesse exudato. Ela também pode ser serosa catarral, juntando-se com a outra, como é o caso da rinite. E ela pode também se tornar uma inflamação mucopurulenta. E geralmente ela ocorre mais em órgãos glandulares pela grande quantidade de mucina. A inflamação fibrinosa ela ocorre pelo acúmulo de fibrina, que é a proteína coagulada no tecido, geralmente pelo aumento da permeabilidade celular. Tem um grande extravasamento de fibrinogênio que vai virar fibrina nesses tecidos, e ocorre principalmente serosas. E quando ela acontece num lúmen, ela vai formar uma pseudomembrana, que geralmente é uma mucosa necrótica mais esse acúmulo de fibrina que preenche todo o lúmen. A inflamação hemorrágica são extensas áreas de hemorragia junto com a inflamação. Então tem muito sangue e muitos focos hemorrágicos junto nesse tecido de inflamação. E classificando quanto ao padrão morfológico alterativo, a gente tem as inflamações erosiva ulcerativa e inflamação necrosante. A inflamação ulcerativa erosivas geralmente tem o predomínio de necrose de superfície na mucosa ou na pele, e quando ela ocorre mais para dentro da mucosa, a gente vai dar o nome de ulcerativos, mas quando ela é superficial, ela vai ser erosiva.
e ela é degeneração, descamação e necrose desse tecido. Geralmente ocorre a exposição da submucosa e hemorragia. No caso das ulcerativas, elas são muito comuns, como vocês sabem, no estômago, que são as úlceras gástricas. E elas mudam de padrão dependendo do período que elas estão, de quanto tempo elas foram formadas. A inflamação necrotizante são extensas áreas de necrose junto com essa inflamação. Ela é difusa e tem perda extensa de células, e pode também se juntar a inflamação fibrinosa e formar a fibra necrótica. E a inflamação gangrenosa, que a gente já viu, a gangrena úmida, que vai ser desse caso, que vai ser quando tem uma inflamação necrótica, mas depois tem uma contaminação bacteriana dessa inflamação necrótica, vai gerar uma inflamação gangrenosa. E por último, a nomenclatura dessas inflamações. Ela vai ser o tecido, o órgão, a cavidade afetada, mais o sufixo "ite", como é o caso de peritonite, rinite, por exemplo, entre outros. Aqui a gente tem as fontes das imagens que foram usadas, que não estão nos livros. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir a aula. Se gostaram, deixe o gostei, se inscreva no canal para ver nossos próximos vídeos, ative o sininho para receber as notificações e recomendem os vídeos para os amigos para nos ajudarem. Obrigado.